estamos de volta com mais uma aula da tutoria de matemática. E na aula de hoje falaremos um pouco sobre relações trigonométricas em um triângulo qualquer. Na aula anterior, vimos como estudar a trigonometria num triângulo retângulo. Nesta aula, trataremos sobre as relações em um triângulo qualquer, ou seja, não necessariamente teremos um ângulo reto dentro dele. Para isso, será necessário que entendamos como encontrar ângulos que não estejam no primeiro quadrante, fora dos ângulos notáveis que apresentamos na aula passada. Veremos isso através da circunferência trigonométrica. A circunferência trigonométrica é uma circunferência de raio 1 centrada na origem, isto é, tem centro no ponto 0 e 0. E dessa forma, ela fica dividida em 4 partes iguais, as quais chamamos de quadrantes. O ponto 1 e 0 é o que consideramos o ponto inicial do nosso ciclo. Nesse ponto, temos o ângulo de 0 grau entre o eixo x, que é o de referência, também chamado de eixo das abscissas, e a reta que tem início na origem e final no ponto analisado, que podemos chamá-la de R. À medida que mudamos os valores de x e y, temos ângulos diferentes entre o eixo x e a reta R, e formamos um arco cada vez maior. É importante destacar que sempre adotamos o sentido anti-horário como sentido positivo do ciclo, e que uma volta completa na circunferência trigonométrica corresponde a 360 graus ou 2π radiano. Os valores colocados na aula anterior como ângulos notáveis também aparecem por causa deste ciclo, e os seus valores de seno, cosseno e tangente também. Mas como determinamos isto? Note que o ciclo serve para identificar, através de um triângulo retângulo, os senos, cossenos e tangentes de um ângulo. Porém, e se o ângulo fosse de 120 graus, por exemplo? Como poderíamos determinar o seu seno e o seu cosseno? Lembram que falamos que os eixos x e y dividem a circunferência em 4 quadrantes iguais? Podemos então relacionar os quadrantes 2, 3 e 4 com o primeiro, visto que nesse conhecemos os ângulos notáveis e já aprendemos a trabalhar através das seguintes propriedades. 1. O seno de um ângulo obtuso é igual ao seno do suplemento deste ângulo, ou seja, seno de x é igual ao seno de 180 graus menos x. E 2. O cosseno de um ângulo obtuso é o oposto do cosseno do suplemento desse ângulo, ou seja, cosseno de x é igual a menos o cosseno de 180 graus menos x. Ou seja, podemos transferir através dessas propriedades o ângulo de 120 graus para o primeiro quadrante. Mas, nesses casos, o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos seriam exatamente iguais? A resposta é não. Sabemos que o eixo x representa o eixo do cosseno e o eixo y, o eixo do seno. Portanto, sempre que um ângulo estiver acima do eixo x, o seno será positivo, e quando estiver abaixo, negativo. Assim como, se o ângulo estiver à direita de y, ele terá valores de cosseno positivos, e à esquerda, negativos. Certo. Mas e a tangente? Sabemos que para encontrar a tangente de um ângulo, só precisamos dividir o seno e o cosseno. Então, unindo as duas informações anteriores, podemos fazer um jogo de sinal. Assim, nós temos que a tangente será positiva no primeiro e terceiro quadrantes e será negativa no segundo e quarto. Porém, observe que as propriedades apresentadas só nos fornecem uma resposta direta para os ângulos que estão no segundo quadrante. Por quê? Observe a imagem. Considere o ângulo x, localizado no primeiro quadrante. A distância dos ângulos correspondentes que estão nos outros quadrantes a x é sempre um valor múltiplo de 90 graus, de modo que o módulo das funções trigonométricas desses ângulos não se altera. Se o ângulo com o qual estamos trabalhando for y e ele estiver no terceiro quadrante, seu correspondente no primeiro quadrante será o ângulo x, tal que π mais x é igual a y, ou 180 graus mais x é igual a y. Caso sinta dificuldade em algum dos conceitos apresentados, estará disponível na plataforma um material de apoio. Vamos agora resolver um exercício. Quais são os ângulos correspondentes a 120 graus em todos os quadrantes? 120 graus está localizado no segundo quadrante. Utilizando o exemplo anterior como base, temos: no primeiro quadrante, 60 graus é correspondente, no terceiro, 240 e no quarto, 300. Exemplo: encontre a medida do lado representado por x no triângulo a seguir.
Como resolver o problema dado? Podemos, então, imaginar algumas saídas para essa questão, mas em todas encontraríamos grandes dificuldades. Quando não trabalhamos com triângulos retângulos, utilizamos outras relações que permitem trabalhar com casos como citado. Apresentamos, então, as leis do seno, do cosseno e da tangente. Observe o triângulo ABC ilustrado. Definimos como lei dos senos a relação de proporcionalidade existente entre o ângulo e o comprimento do lado oposto ao ângulo, ou seja, A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. Além disso, se o triângulo estiver circunscrito numa circunferência de raio R, a medida do diâmetro da circunferência é a razão de proporcionalidade, ou seja, A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C, que é igual a 2 vezes o raio. Note que precisamos conhecer pelo menos dois lados em um ângulo ou dois ângulos e um dos lados para que possamos utilizar a lei dos senos. A lei dos cossenos diz que num triângulo qualquer, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados menos o dobro do produto desses lados pelo cosseno do ângulo por eles formado. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de A. A lei das tangentes diz que é equivalente os comprimentos de um triângulo não isósceles com a tangente dos ângulos opostos a esses lados, ou seja, A mais B sobre A menos B é igual a tangente de 1 sobre 2 de A menos B dividido pela tangente de 1 sobre 2 de A mais B. Pronto. Podemos então responder à questão proposta anteriormente. Como foi dito, se só conhecemos um dos lados do triângulo, devemos utilizar a lei dos senos. Assim, temos que 100 dividido por seno de 120 é igual a x dividido por seno de 45. Sabemos que seno de 120 é igual ao seno de 180 menos 120. Portanto, 100 dividido por seno de 60 é igual a x dividido por o seno de 45. Seno de 60 graus vezes x é igual a 100 vezes o seno de 45. E x é igual a 100 vezes o seno de 45 dividido pelo seno de 60, que é igual a 100 raiz de 6 dividido por 3 metros. Vamos resolver outro exemplo. Dois lados de um terreno de forma triangular medem 15 metros e 10 metros, formando um ângulo de 60 graus, conforme a figura abaixo. Qual é o comprimento do muro necessário para cercar o terreno em metros? Agora, estamos diante de um problema simples. Temos dois lados do triângulo, um ângulo e devemos descobrir o comprimento da reta que está à frente do ângulo. Todas essas especificações nos levam à utilização da lei dos cossenos, concordam? Pois, para utilizar a lei dos senos, seria necessário que conhecêssemos mais um ângulo para criar a relação de proporcionalidade que estudamos. Vamos chamar o lado a ser encontrado de K. Substituindo na equação, temos K é igual a 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 15 vezes o cosseno de 60. K ao quadrado é igual a 100 mais 225 menos 300 vezes cosseno de 60. K ao quadrado é igual a 175. E raiz de 75 igual a 5 raiz de 7 metros. Pronto. Entretanto, a questão nos pede o perímetro do muro. Fazemos então. O perímetro é igual a 10 mais 15 mais 5 raiz de 7. Ou seja, o perímetro é igual a 25 mais 5 raiz de 7 metros. Exemplo. Considere o triângulo retângulo a seguir. Sabendo que α é igual a 120 graus, AB é igual a AC, que é igual a 1 centímetro, então qual é o valor de AD? Nesse caso, temos o valor de um único lado presente no triângulo a ser analisado, e um ângulo apenas. Porém, note que nos foi informado que o comprimento de AB e AC são iguais, o que configura um triângulo isósceles. Sabemos, portanto, que os ângulos B e C são iguais e valem 45 graus cada, já que o outro ângulo é um ângulo reto. Assim, temos dois ângulos e um comprimento, o que nos leva à utilização da lei dos senos. Nesse caso, temos que AD é igual a raiz de 6 dividido por 3 centímetros. Para finalizar, resolva o exercício proposto. Na instalação das lâmpadas da praça de alimentação, a equipe necessitou calcular corretamente a distância entre duas delas, colocadas nos vértices B e C do triângulo, segundo a figura.
Assim, qual é a distância D? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido e nos vemos na próxima aula.